Estava eu aqui escrevendo um post para o meu Instagram, só que essa informação é muito complexa para transformar em texto e é uma informação muito importante, muito relevante para eu simplesmente guardar para mim mesma. Então eu decidi transformar isso num vídeo do YouTube, por isso que eu tô com essa cara de acabada de quem estava trabalhando e estava se preparando para ir para academia, mas eu precisava muito gravar isso para vocês porque é uma coisa que vai abrir a cabeça de vocês, talvez, tanto quanto abriu a minha. Então, se você quer acompanhar esse bate-papo super legal, que provavelmente vai mudar a sua perspectiva com relação às coisas que você tá fazendo na sua vida, é só continuar assistindo esse vídeo. Esses dias eu fui despretensiosamente numa livraria pra olhar umas promoções que estavam rolando lá. Tava tipo tendo uma feira do livro lá e tinha vários livros em promoção. E uma atendente com a voz super calminha, super novinha, toda fofinha, me perguntou mais ou menos o que eu tava procurando. Eu falei que tava só olhando as promoções, mas eu queria saber se tinha um livro específico em promoção. E aí, quando ela viu o livro que eu queria, o livro que eu estava procurando, ela me indicou este livro aqui, que se chama Quando? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito, porque era muito parecido com a proposta do livro que eu estava procurando. E este livro, especificamente, ele fala muito sobre a questão da gente se preocupar muito com o que fazer e como fazer, mas raramente a gente pensa no quando. Isso se aplica nesse livro, né? Ele traz diversos estudos científicos para mostrar pra gente que o quando, o timing perfeito, pode se aplicar em todas as decisões da nossa vida, seja decisões de carreira, decisões de estudo, decisões de relacionamento e até mesmo decisões no geral. E é tão amplo e é tão bom esse livro que eu precisava falar dele pra vocês, porque eu acho que é uma informação muito boa pra guardar só pra mim. Então vamos lá. Tem um trecho específico no livro que é o que eu vou compartilhar com vocês agora, que se aplica pra tantas coisas na nossa vida que eu tinha que falar sobre isso, por isso que eu tava escrevendo esse post. E nesse trecho ele fala sobre as trajetórias da nossa vida, as trajetórias não serem lineares, ou seja, sempre vai ter picos e vales de motivação ao longo de coisas que a gente está fazendo, ao longo de projetos que a gente está executando, ao longo de trabalhos que a gente está fazendo. E geralmente no início a gente está muito motivado, a gente tem esse pico, né, de motivação, e aí no meio do caminho a gente sofre meio que um declínio de motivação e a gente começa a ter esse vale de, sei lá, estagnar, talvez não se importar tanto, ou só ligar o modo automático e tudo mais. E ao final a gente tem um novo pico de motivação, que é porque a gente quer ver o resultado pronto, a gente quer ver as coisas sendo realizadas, os projetos sendo finalizados. E aí, quando ele vai falar sobre esse declínio do meio, ele correlaciona esse declínio com um relaxamento dos nossos próprios padrões com relação ao que a gente está fazendo, né, com o nosso padrão do projeto, porque quando a gente começa a gente tá super animado e tal, quando tá no meio a gente meio que já tá acostumado com aquilo e aí a gente dá uma relaxada, com também o julgamento das pessoas com relação ao que a gente está fazendo. Ou seja, um chefe, quando ele passa para você um projeto novo, ele tá de olho em você para começar logo esse projeto, porque ele quer que esse projeto saia do papel. E aí, no meio do caminho, quando você já está executando o projeto, ele meio que não vai ficar ali em cima de você. Ele vai voltar a ficar em cima de você e te cobrando as coisas no final. E as pessoas ao nosso redor geralmente têm esse mesmo comportamento. E aí, essa parte agora, coisa da minha cabeça, porque quando eu li esse livro, esse trecho do livro, eu comecei a pensar sobre isso. Indo pro outro lado da questão dos nossos projetos pessoais, por exemplo, que é o que eu tô vivendo agora, que é esse campeonato que eu vou subir agora. Quando a gente inicia alguma coisa na nossa vida, todos os olhares ao nosso redor, eles meio que se voltam pra gente, querendo saber por que a gente vai fazer aquilo, certo? Aí a gente tem diversos interrogatórios das pessoas ao nosso redor, e esses interrogatórios
interrogatórios acontecem porque ninguém aceita a resposta do porquê sim. Tipo, ninguém aceita que você quer, por exemplo, tô treinando pra correr uma maratona. Ninguém aceita que você quer correr uma maratona porque sim. Eles querem saber por que você tá correndo a maratona, de onde surgiu essa ideia. Ou, por exemplo, mudança de hábitos alimentares, como eu passei quando eu me tornei vegetariana. Ninguém queria aceitar a resposta do porquê sim. Eu sempre tinha que ter na ponta da língua um argumento pelo qual eu estava adotando aquele tipo de dieta. Quando a gente começa a praticar atividade física, ou quando a gente decide fazer alguma coisa diferente, muito fora dos nossos padrões, sempre as pessoas vão perguntar por que a gente está fazendo aquilo. E esses questionamentos, esses interrogatórios surgem no começo, geralmente, desse projeto, quando a gente fala das pessoas que já nos conhecem, né, que já convivem com a gente. No meio do caminho, no meio do projeto, no meio da situação, quando, por exemplo, a gente está num processo de emagrecimento, quando a gente começa a mudar tudo, as pessoas têm esses questionamentos, têm esse julgamento, têm essa avaliação. E no meio do caminho, nós mesmos deixamos de prestar tanta atenção nisso, porque a gente não vai ter que mais ficar se explicando para os outros, e também porque a gente já tá vivendo naquilo, a gente já tá naquele processo, a gente já tá buscando os nossos fins, mas a gente ainda tá um pouco longe, vamos dizer, de chegar no nosso objetivo. E aí as pessoas meio que tiram um pouco dessa pressão de questionamento e aliviam um pouco da avaliação delas sobre o que a gente está fazendo. E aí, gente, no final, quando a gente está chegando próximo do nosso objetivo, que é, por exemplo, o que eu tô vivendo agora, que eu já tô muito próxima do campeonato, voltam vários questionamentos de como que eu fiz, quanto tempo levou para eu chegar até aqui, e o que eu fiz para alcançar e tudo mais, esse objetivo. E aí a gente alinha novamente a nossa motivação ao julgamento alheio. Porque a gente tá chegando tão próximo do fim, a gente tá chegando tão próximo de finalmente executar aquela tarefa e finalmente finalizar aquele ponto, né, aquele objetivo, que a gente volta a ficar motivado, porque a gente quer entregar o melhor resultado. E cara, olha que bizarro! Isso se aplica para tantas coisas na nossa vida e funciona tanto que, assim, eu não sei nem como explicar para vocês. Mais pra frente no livro, ele fala como que a gente consegue lidar melhor com esse vale de motivação, né? Com essa queda de motivação do meio, com relação não somente à falta de avaliação das outras pessoas, mas também com relação ao nosso compreendimento, né? A forma com a qual a gente está vivendo aquele meio. Porque o meio é a parte mais importante de toda a trajetória, porque no começo realmente a gente vai executar muitas coisas, a gente vai dar um chute ali longe pra andar o mais rápido possível, só que no meio a gente nem tá perto do final e nem tá perto do começo. A gente meio que tá desmotivado, a gente não quer continuar. E é nessa hora do meio que a gente tem a tendência a desistir. E quando a gente fala, por exemplo, do processo de emagrecimento, de cuidar melhor da nossa saúde e de coisas que ainda estão muito distantes de acontecer, como, por exemplo, se eu comecei a hábitos de vida mais saudáveis, o meio é a parte mais importante, porque não vai ter fim esses hábitos de vida saudáveis. E aí, por conta dessa questão de ter muitos projetos na nossa vida e muitas trajetórias na nossa vida, que o meio é muito... em que o meio é muito longo ou muito cansativo, ou uma coisa que realmente o fim a gente só vai alcançar muito lá pra frente, ou às vezes nem vai ver um fim necessariamente, a gente precisa achar formas de fazer com que esse meio não tenha esse declínio, porque quando tiver esse declínio a gente vai acabar desistindo. E aí ele dá algumas dicas muito importantes e eu vou compartilhar algumas dessas dicas aqui com vocês, porque é o que eu falei pra vocês, gente, não tem como eu segurar essa informação só pra mim. E eu aconselho de verdade que vocês comprem esse livro, porque não tem só esse insight legal, ele tem muito mais coisas muito importantes pra vocês, tá? A primeira coisa que ele fala é meta provisória. Ou seja, se você tá num processo de emagrecimento, se você tá num processo de tentar cuidar melhor da sua saúde, você tem que colocar pequenas metas dentro desse meio para que você consiga se motivar nos seus picos e vales dentro dessas pequenas metas. Então, por exemplo, se o seu objetivo é se alimentar melhor, você pode colocar, por exemplo, essa semana
eu vou comer mais legumes verdes escuros. E aí você tem, no meio dessa semana, você vai ter esse objetivo, né, no meio desse projeto, dessa trajetória toda de ter hábitos mais saudáveis, você vai ter esse pequeno projeto de uma semana, você focar em comer mais vegetais verdes escuros. Essa semana vou beber água, tanto litro de água todos os dias. E aí você vai ter essas pequenas metas provisórias que vão te ajudar a encarar essa metade do caminho de uma forma diferente. A segunda coisa que ele fala aqui é comprometer-se publicamente com as metas provisórias. Ou seja, se você tem redes sociais, se você tem amigas, se você tem pessoas ao seu redor, se você falar em voz alta essas metas provisórias, você vai ter essa questão de se comprometer publicamente com as coisas e as pessoas vão ter aqueles questionamentos, vão ter todas aquelas coisas, aquela avaliação em cima de você que vai fazer com que você cumpra essas metas provisórias, porque você vai ter uma cobrança além de você mesmo, tá? Então é legal, mas não se deixa levar somente esperando que as pessoas julguem você, porque na verdade a opinião das outras pessoas não importa. Mas é legal você poder falar abertamente sobre isso, porque você vai aumentar necessariamente bem pouquinho da pressão em realizar essa pequena meta provisória. Tem uma outra aqui que é legal, que é não quebre a corrente. Ou seja, todos os dias você vai se comprometer a fazer alguma coisa, porque se você tiver dias com os quais você não faz alguma coisa em prol desse objetivo, você meio que vai deixar um vão ali no meio desse projeto. Então você tenta colocar isso como hábito no seu dia a dia para não falhar, para você conseguir marcar tipo um xizinho ali naquela meta, naquela coisa, para você conseguir ter um começo, meio e fim, sem ter uma pausa no meio, sem ter uma interrupção, né? Sem ter essa quebra da corrente. E por fim, e essa é uma das mais importantes de todos os projetos da nossa vida, e que isso aqui foi muito, sim, inclusive foi assunto da minha terapia, quando eu comecei a terapia agora para esse último campeonato, que é se perguntar quais são as pessoas que se beneficiarão daquilo que você está fazendo, daquele projeto seu. Comigo, é um projeto que pode parecer um projeto de ego, nessa questão do campeonato e tudo mais, que é pra mim e tal, mas não é só pra mim. Outras pessoas que estão me assistindo, que estão acompanhando a minha trajetória, estão se beneficiando muito do que eu estou fazendo. E se você, por exemplo, está tentando cuidar melhor da sua saúde, você não está só beneficiando a você está beneficiando as pessoas que estão ao seu redor também, porque uma pessoa saudável agora vai ser saudável na velhice e não vai depender dos outros para cuidar dela. Ou também uma pessoa saudável agora tem muito mais saúde para cuidar de outras pessoas quando elas precisarem de você. Então, a maioria dos nossos projetos tem uma coisa além do ego. E a gente precisa imaginar quem vai se beneficiar com aquilo além da gente. E sempre pensar naquela pessoa quando a gente estiver no vale de desmotivação, quando a gente estiver um pouco desanimado com as coisas, quando a gente não estiver querendo seguir com aquilo, a gente pode pensar nessa pessoa e focar os nossos esforços, que se a gente tá cansado por nós, a gente tem que continuar pelaquela pessoa. E assim, gente, é sensacional esse trecho do livro, e por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês, porque assim, eu precisava falar sobre isso, eu precisava muito compartilhar isso com vocês, porque é maravilhoso. Comprem esse livro, pelo amor de Deus, Quando os Segredos Científicos do Timing Perfeito, porque esse livro vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Eu tô chocada. É isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, tanto quanto eu. Se você já leu esse livro, me conta, porque ele é muito bom e eu quero muito saber a sua opinião a respeito dele. Se você vai comprar esse livro pra ler, também me conta, porque, gente, eu tô impactada. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de curtir e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!